Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo para falarmos hoje um pouquinho sobre fenômenos atmosféricos, né? Enquanto nossas aulas presenciais não voltam, estamos aqui fazendo essas videoaulas para tentar fazer com que vocês não se percam aí no conteúdo, beleza? Começamos hoje falando um pouquinho sobre ilhas de calor. Ilhas de calor, como eu já mencionei, é um fenômeno atmosférico que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos, grandes aglomerações urbanas, cidades com um grande nível de edificações, segundo ponto ali, olha, edificações. Então, as cidades, pelo fato de terem uma grande concentração populacional, grande densidade demográfica e grande nível de edifícios, um elevado nível de edifícios, faz com que ocorra o processo também urbano chamado verticalização. Ou seja, cidades que sofrem com esse processo de verticalização, elas sofrem em grande parte com um fenômeno chamado ilhas de calor, principalmente cidades litorâneas. Posso citar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, aqueles bairros mais nobres, Copacabana, Leblon, devido ao alto índice de prédios na orla da praia, faz com que há uma barreira, um bloqueio, certo? Essas edificações geram o que nós chamamos de bloqueio, ok? Um bloqueio da passagem do ar. E normalmente faz com que aos poucos a temperatura dos grandes centros se elevem. Ou seja, existe um projeto de lei em algumas cidades litorâneas que tem um certo nível de edificações, uma certa quantidade de andares. Se eu não me engano, João Pessoa passa por esse processo aí. Alguns bairros de João Pessoa na orla não pode ter edificações acima, se eu não me engano, de 5 andares. Boa Viagem em Recife sofre também com esse problema por conta do alto índice de prédios na orla. Então, devido ao alto índice de prédios, você tem um fenômeno ilha de calor, que é nada mais nada menos que o aumento da temperatura. É uma temperatura, é um nível climático que vai gerar vários períodos dos meses uma condição linear de temperatura? Não. É principalmente nos meses de verão, nos dias mais quentes, que você vai ter em média no centro da cidade um aumento de 10 graus Celsius. Ou seja, se na periferia a temperatura está mais normalizada, no centro das cidades vai ter uma temperatura bastante elevada. Se você pegar aqui as pessoas que andam pelo centro de Campina Grande, dos grandes centros urbanos, tudo bem que Campina Grande não passa por esse fenômeno. Porém, você vai perceber uma mudança de temperatura, e se eu falo temperatura, é condição de tempo e não de clima, então ela vai variar ao longo do dia. Então você tem uma elevação de temperatura em regiões mais centrais da cidade, ok? Esse motivo também tem a ver com a concretização do asfalto, ou seja, o aumento no número de asfaltos, de calçamentos, faz com que aumente também cada vez mais o processo de refração, não é? Ou seja, o reflexo dos raios solares vai incidir no concreto e vai ter dificuldade de sair do grande centro devido à quantidade de edifícios. Isso faz com que essa cidade aumente a temperatura, esse centro de cidade vai aumentar a temperatura, mas ao mesmo tempo também vai prejudicar outros fatores. Por exemplo, a impermeabilização do solo. Possivelmente vai ocorrer uma precipitação, uma chuva nesse grande centro, não tem escoamento e essas cidades vão sofrer com o processo de impermeabilização, que é nada mais nada menos que as inundações, enchentes e inundações. Aqui no Brasil, quais são os principais centros que sofrem com isso? São Paulo e Rio de Janeiro. Se você perceber, todo o começo do ano, no período das chuvas mais fortes, né? Aula passada, aquela chuva convectiva, você vai ter um aumento cada vez mais de inundações, enchentes, e aí gera um problema urbano, que é a questão da moradia, a questão dos congestionamentos, ou seja, ilha de calor vai além de uma condição climática, é uma condição social. Então, para resumir, o fenômeno ilhas de calor é nada mais nada menos que o aumento gradual da temperatura, que pode chegar a 10 graus nos grandes centros, beleza? Segundo fenômeno, é um fenômeno aí chamado inversão térmica. Normalmente eu gosto de dar esse exemplo quando nós estamos assistindo aqueles programas de policiais, aqueles jornais, tipo da Atena, que quando mostra o helicóptero lá sobrevoando a cidade de São Paulo, você vai ver uma névoa meio escura no horizonte. Aquele fenômeno é o fenômeno ilha de calor, inversão térmica, perdão.
O fenômeno de inversão térmica está relacionado às grandes cidades industriais, ou seja, cidades como Cubatão, lá em São Paulo, Xangai, Guangzhou, na China, até mesmo a Hong Kong, a região de Hong Kong, Tóquio, cidades que têm uma grande concentração de indústrias, e também a região nordeste dos Estados Unidos, Chicago, Detroit. Essas cidades, elas sofrem com o fenômeno inversão térmica. O importante é você lembrar o seguinte: a inversão térmica, ela tem maior incidência no período de inverno, ok? Ou seja, durante o inverno vai ocorrer um processo que é natural ocorrer em todo o período do ano. Porém, no inverno, você não tem o que nós chamamos de troca do ar. O que acontece é a falta dessa troca do ar. Lembra naquela aula que eu falei sobre a questão do ar pesado, o ar quente ser mais pesado, mais leve, menos denso do que o ar frio? Então, por exemplo, durante o dia, em um dia normal de verão, o que vai acontecer? A cidade vai aquecer, o grande centro industrial vai aquecer, certo? Durante o dia. E quando vai entardecendo, vai anoitecendo, esse ar quente ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Pelo fato do ar frio querer o quê? Descer. Essa troca natural faz com que cidades industriais durante o verão não tenham uma incidência de poluição na superfície, ok? Naturalmente. Durante o inverno, devido à falta desse ar quente que não existe devido às temperaturas estarem mais baixas, o que vai ocorrer? Não há essa troca. Então, toda a poluição, por isso são cidades industriais, cidades que têm grande incidência de automóveis e tudo mais, vai ocorrer o fenômeno da poluição. E essa poluição vai ficar toda na superfície, prejudicando aí gerando problemas respiratórios envolvendo biologia de Tarcísio, não é? Por quê? Cidades industriais, cidades que têm um grande índice de automóveis, por exemplo, a cidade de São Paulo, vai ter um índice maior de problemas respiratórios. Isso acarreta a saúde pública dos grandes centros, né? Então, no período de inverno dos grandes centros urbanos, você vai ter uma incidência maior nos hospitais públicos, particulares, e isso gera um problema social. Se você perceber, ambos são fenômenos climáticos, porém afeta a questão social, afeta aí o funcionalismo de alguns serviços essenciais da sociedade. Ilhas de calor vai envolver a questão da moradia, né? O deslizamento de terra, por exemplo, a questão dos congestionamentos, e a inversão térmica vai gerar um problema de saúde pública, a questão das crises respiratórias que se torna mais comum nos grandes centros. Para finalizar, envolve química. Se aqui inversão térmica envolve biologia, a chuva ácida envolve química. E química, se meu amigo Cícero, que está aqui do lado, eu não vou falar o que ele está fazendo, viu? Ele quiser dar uma palhinha aí para ajudar a gente, ele fica à vontade, beleza? Cícero, na visão da química, eu coloquei aqui alguns tópicos envolvendo mais geografia, né? A chuva ácida ocorre muito. Ele vai explicar a questão da chuva ácida, certo? Fala logo por que na química chuva ácida não envolve somente cidades industriais. Vamos lá. Existem duas perspectivas aqui. Aliás, são três perspectivas que a gente deve entender esse fenômeno da chuva ácida. Uma é dentro da humanidade, tá? Que ele fala sobre o aspecto industrial e grandes centros onde eu tenho uma grande quantidade de carros, tá? Na perspectiva química, a gente já vai olhar mais pelo lado de reações químicas, só que tem um detalhe. Quando o Léo fala na sala de aula que a chuva ácida só ocorre em grandes centros, onde eu tenho uma grande quantidade de indústria e uma grande quantidade de carros, ele está certo. Só que aí existe uma dúvida quando a gente vai lá para a química. É o seguinte, eu posso afirmar, sem medo de errar, que toda chuva é ácida. Como assim? Lá na Amazônia, onde eu tenho uma grande quantidade de árvores, tá? O ar é 100% limpo e tal. Lá tem chuva ácida? Tem. A perspectiva que você deve olhar aqui, ó, é a questão do pH. Como assim? O pH a gente já sabe que ele vai de 0 a 7, de 7 a 14. A gente vai olhar essa faixa aqui, que é a faixa da acidez, dos ácidos, tá? Como o nome já diz, é chuva ácida. Só que você tem que perceber o seguinte, existe uma faixa aqui que essa acidez é considerada como não nociva, que é até 5. Até 5 ela é considerada como não nociva. Como assim? De 5 até 7 não é prejudicial a nada nem a ninguém.
Abaixo de 5, aí essa acidez começa a ser preocupante. E quanto mais ácido for, mais perigoso fica. Exemplo, a água que a gente toma, a água mineral, ela precisa ter uma acidez até 5 para não ser prejudicial. Eu já vi águas renomadas com 4,5, 4. Agora é claro, isso não é um efeito que diga, tá, eu vou tomar e vai corroer tudo. Não, isso é um efeito a longo prazo, tá? Então, vamos lá. Então você precisa se ligar aqui. Até 5, normal. Abaixo de 5, comece a se preocupar. Vamos entender o seguinte. Qual é o gás, Léo, que potencializa o efeito estufa? Metano e o gás carbônico. O gás carbônico. Vamos pensar aqui no CO2. Lá na química a gente diz que ele é um óxido ácido. O que significa isso? Que esse cara vai reagir com a água, de onde? Da chuva. E vai formar um carinha chamado ácido carbônico. É ácido carbônico. Só que esse ácido aqui, ele é um ácido fraco. Consequentemente, o pH desse ácido aqui vai ficar entre 5 e 7. Causa problema ambiental? Não. Então, por isso que eu afirmo que toda chuva ela é ácida. Mas nem toda chuva ácida é um problema ambiental. Então, em qualquer lugar, seja grandes centros ou não, eu tenho chuva sempre ácida. Vai ocorrer. Só que essa chuva ácida ela não é prejudicial ao meio ambiente. Quando que a chuva é ácida? Quando eu tenho esse pH menor que 7. Aí, Léo está certíssimo quando ele fala, grandes indústrias, eu vou puxar para cá. As indústrias, Léo, queima combustíveis fósseis e emite um negocinho chamado enxofre. Super importante. Esse enxofre, quando ele vai para a atmosfera, ele reage com o oxigênio e forma um carinha chamado de SO2, o dióxido de enxofre. Esse cara aqui, mais uma vez, ele é oxidado. Oxidado significa reagir com o oxigênio e forma esse cara aqui, ó, SO3. É aqui onde está o perigo, no trióxido de enxofre. Por quê? Esse trióxido de enxofre, ele também é um óxido ácido, ou seja, reagindo com a água, ele vai formar um ácido, e um ácido bem característico, H2SO4, ácido sulfúrico, ácido extremamente forte. E se esse ácido é forte, o que vai acontecer com o meu pH? Vai ficar abaixo de 5. É onde eu tenho um problema ambiental. Esse é o primeiro ponto nas indústrias. E nos carros? Os carros emitem uma coisinha chamada de NO2, o dióxido de nitrogênio. É por isso, Léo, que há uns 5 anos atrás é lei que todos os carros saiam com um catalisador no cano de escape. Para que é esse catalisador? Para quebrar essa molécula e liberar nitrogênio e oxigênio. Para que não haja chuva ácida. Por quê? Esse cara aqui também é um óxido ácido. Vai reagir com a água da chuva e vai formar quem? HNO3. Ácido nítrico. Ácido extremamente forte. Ácido nítrico forte. Ácido sulfúrico forte. pH menor que 7. Efeito catastrófico para a natureza, para cidades, para monumentos, enfim, agricultura, economia, enfim. Afeta. Então, quimicamente falando, quando é que eu tenho chuva ácida? Quando eu emito gases para a atmosfera, que esses gases reagem com a chuva da água e formam substâncias que são ácidas demais, que têm uma acidez elevada, fazendo com que esse nosso pH ele diminua a ponto de ser prejudicial para o meio ambiente. Beleza? Beleza, show de... Eita, nem pode. Valeu. É assim. Valeu, galera. Mas a gente, olha, cadê aqui? Cadê o negócio? O álcool em gel para mostrar. Então, galera, não esqueçam, viu? Álcool em gel. Espero que até esse vídeo ser postado, já estaremos bem adiantados aí na solução desse problema que assola o mundo todo. Cícero, muito feliz a explicação química, a questão interdisciplinar é muito válida, como o Cícero falou, toda chuva é ácida, a questão envolvendo geografia é mais preocupante com a questão dos impactos, como o Cícero também citou. O interessante, lembra da aula de geologia? Os vulcões
também liberam enxofre e durante uma erupção vulcânica também tem a geração da chuva ácida. Lembrando aí a questão de geologia, que pode cair também a questão da chuva ácida, beleza? Nós temos também corrosão de monumentos, como o Cícero falou, quando você tem o contato desses gases, como o Cícero citou, você tem a corrosão de monumentos. Então, por exemplo, estátuas, edifícios, viadutos, principalmente a cidade de São Paulo, que tem vários viadutos com uma obra arquitetônica voltada muito para o ferro, né? Para aquela toda engenharia. Então, você tem a questão dos monumentos por serem prejudicados. Outro fator também, Cícero também lembrou a agricultura e também a hidrografia, a acidificação dos rios e dos lagos. Só para citar um exemplo, uma das regiões, até a metade do século XX, uma das regiões mais poluidoras do mundo era a região nordeste dos Estados Unidos. Como eu já citei, uma cidade chamada Detroit. Detroit hoje em dia é uma cidade praticamente falida por conta da saída das empresas de automóveis para o mundo todo, principalmente para a China, né? E para os países do terceiro mundo. Detroit, até os anos 50, era uma cidade muito poluidora. Vale lembrar o seguinte, essa cidade, em volta na região dos lagos dos Estados Unidos, vários lagos têm um grau muito grande de ácido. A acidificação dos lagos fez com que esses lagos hoje em dia praticamente não haja vida, ok? Então, é bom você estar atento das regiões industriais. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil você tem uma cidade muito famosa lá em São Paulo, chamada Cubatão, que por muitos anos foi uma das cidades mais poluídas do Brasil. Cícero quer complementar? Não, é o seguinte, é só para que você possa se ligar. Questão de chuva ácida, efeito estufa, ilhas de calor, inversão térmica, principalmente efeito estufa e chuva ácida, pode vir em duas perspectivas. Ou pode vir na prova de humanas, que é nessa perspectiva geográfica, nessa perspectiva... Os impactos... gerada pelos impactos, principalmente na economia. Por exemplo, se eu acidifico o solo, o que acontece? Eu não vou conseguir plantar, consequentemente eu vou alterar, eu vou conseguir danificar economias de cidades, de estados. E envolve até a biologia. Aí é isso. Que é a questão dos transgênicos. Isso. Lembra? Se vier na prova de geografia, é nessa perspectiva, é na questão dos impactos geográficos, tá? Se vier na prova de natureza, que isso é um tema extremamente interdisciplinar, caiu aí 4 anos seguidos, 2015, aliás, 14, 15, 16 e 17, só não caiu nos 2 últimos anos, tá? Então, assim, há uma grande promessa aí, há uma grande expectativa que venha nessa prova de 2020. Se vier na perspectiva de ciências da natureza, tem duas. Ou vai vir na perspectiva química, que você precisa saber quais são os gases que são estufa, tá? E quais são as substâncias que acidificam o meio, certo? Ou pode vir na perspectiva biológica, os desastres ambientais, acidificação de lagos, de rios, solos. Acidificação de solos, o que acontece quando eu acidifico um solo, o que acontece quando eu acidifico um rio. Eu vou mexer com toda a fauna e flora marinha, consequentemente eu vou matar uma grande quantidade. Lembrando que a questão dos impactos ambientais, aí você vai contaminar o solo, você vai acidificar o solo, você vai gerar uma maior, vai gerar um encarecimento da produção agrícola e isso vai gerar um produto final, um produto mais caro e mais artificial. Beleza? Valeu! Ótimo! Estou começando a gostar dessa questão interdisciplinar, muito interessante. Vamos continuar nosso passeio. Então, olhando essas 3 perspectivas, lembrando, a questão do efeito estufa, como o Cícero já citou, tem a questão química, tem a questão geográfica, mas o efeito estufa nós vamos estudar lá na frente em questões ambientais, conferências climáticas. Efeito estufa, camada de ozônio e outros fenômenos aí envolvendo a nossa atmosfera, beleza? Mas aqui nós estamos mais próximos à relação dos fenômenos atmosféricos nos grandes centros urbanos. Uma coisa, já que Cícero falou do efeito estufa, vamos lembrar, grande parte desses fenômenos, eles são naturais, porém o homem, ele pode propiciar um aumento gradativo em algumas regiões. Aí você vai falar, professor, mas as ilhas de calor, elas não ocorrem nos grandes centros? Cícero me fez lembrar uma coisa muito interessante. Na Amazônia ocorre ilhas de calor, porque você tem um acúmulo muito grande de vegetação, a dificuldade da entrada dos raios solares, e quando eles entram, eles têm dificuldade de sair da floresta, da região central da floresta, isso vai gerar um aumento gradativo da temperatura. Exatamente. Ou seja, então você tem ilhas de calor até mesmo em regiões naturais, beleza? E a inversão térmica também é um fenômeno natural, porém, repito, como o Cícero foi muito feliz no seu comentário,
esses fenômenos que eu cito aqui, envolvendo a geografia, são os impactos, o que eles geram na sociedade, economia e também as questões climáticas. Beleza? Olhando para cá, ó, outro fenômeno natural, Tássio. Outro fenômeno natural. 2 fenômenos naturais. Muita gente conhece El Ninho. El Ninho. El Ninho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Lembrando, viu, meus amores? El Ninho e Laninha. Normalmente nós conhecemos o El Ninho. El Ninho é o conceito básico, é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Aqueceu Pacífico. Como o El Ninho tem sua esposa e normalmente quando um marido e a esposa querem algo em conjunto, um vai contrariar o outro. Por exemplo, se eu falar que quero pastel, a esposa vai falar, não, quero pizza. Então vai gerar o quê? Uma contrariedade. Se o El Ninho aquece, a Laninha faz o quê? Resfria. Ou seja, El Ninho aquece, Laninha resfria. Uma coisa interessante, esses fenômenos ocorrem de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Tem uma certa linearidade desses fenômenos? Não. O El Ninho pode durar 10 anos. O El Ninho pode durar 7 anos. A Laninha pode durar 1 mês. Ou seja, não há linearidade, não há uma conformidade. Beleza? Gente, é muito tenso dar aula aqui porque você desvia o foco. Você está correndo aqui só de sunga. Então vamos lá, voltar ao foco. Continuando aqui. Vou aparecer. Vai aparecer para confirmar? Gente, continuando para cá. Então, preste atenção. Aqueceu. Agora vamos entender por que aquece. Lembram de correntes marítimas da aula passada? Então vamos lá. Existe uma corrente fria. Olha aqui, ó. Corrente fria que vem do Polo Sul e atravessa toda a costa do Oceano Pacífico, da costa oeste da América do Sul. Essa corrente, você tem que saber o nome dela, infelizmente. O nome dessa corrente é chamada corrente de Humboldt. Humboldt. Um geógrafo alemão do século XIX, que foi ele que descobriu essa corrente. Essa corrente, ela é uma corrente fria, certo? Então, o que acontece? Esta corrente fria faz com que toda a região do Oceano Pacífico, certo? Que já é um oceano de águas frias, certo? Quando ocorre o fenômeno El Ninho, essa corrente de Humboldt, ela perde força. E o que acontece, aí um pouquinho, não sei se tem a ver com biologia, acontece um fenômeno chamado ressurgência. Exato. Quer falar aqui um pouquinho? Hoje eu tô cheio de participação especial. Eu tô me sentindo Hebe Camargo. Eles não sabem o que é Hebe. Emocionado com esses convites. Pessoal, fala um pouquinho de o que é a ressurgência, então, aí que ajuda no fenômeno El Ninho. O que acontece? Quando a gente chega em ambiente de mar aberto, a quantidade de espécies que a gente encontra é muito baixa, justamente pelo fato de, como o ambiente ele é muito profundo, a quantidade de nutrientes presentes para poder haver, de fato, a manutenção da vida, a quantidade de nutrientes é muito baixa. Então, o que ajuda? As correntes de ressurgência. Porque elas vão pegar lá no fundo os nutrientes que estão acumulados lá, que acabaram decantando ao longo do tempo, da parte mais superficial para a parte profunda, vão jogar esses nutrientes na corrente d'água e na região planctônica, e daí eles vão reativar o ecossistema e vão fazer com que as espécies sejam devidamente abastecidas de nutrientes. Valeu, show de bola, coisa melhor não existe. Lembrando, como o Tarcísio foi feliz na fala, disse que a ressurgência faz com que os nutrientes fiquem na superfície, não é isso mesmo, Tarcísio? Isso. E vamos lá entender. Tássio, presta atenção que isso é interessante, que serve para a sua vida. Por que chama El Ninho? Uma galera vai falar, El Ninho por quê? El Ninho chama-se porque o fenômeno foi descoberto na costa do Peru e este fenômeno, eles perceberam que sempre ocorria, não é certo, mas normalmente ocorria no mês de dezembro.
E em dezembro existe algo interessante para a cultura católica, cristã, protestante. Dezembro tem o quê? O nascimento de quem? Do menino Jesus. Então o fenômeno El Niño é porque eles fizeram uma alusão ao nascimento do menino Jesus. Vale lembrar o seguinte: El Niño, nascimento do menino Jesus. Por que, professor, então? O fenômeno El Niño é bom para os peruanos? É ótimo. Tarcísio Biologia falou o quê? Tem o quê? O afloramento de nutrientes na superfície. Se tem nutrientes na superfície, os peixinhos vão lá o quê? Se alimentar. Se os peixinhos estão na superfície, é bom para o quê, galera? Para pesca. E lembre-se do fenômeno não, né? De um milagre bíblico que Jesus fez o quê? Qual rio, gente? Não tem o nome do rio não, né, galera? Rio Jordão. Fez lá a multiplicação dos peixes, lembrei. Multiplicação dos peixes. Então você tem... É um rio. O Rio Jordão, se eu não me engano, é o batismo dele. Mas vamos lá. Você tem o quê? O surgimento dos peixes e deram alusão ao fenômeno El Niño. Galera, entendido o fenômeno El Niño, se você tem um aquecimento dessas águas, você tem uma maior evaporação. Olha que lindo. A evaporou. Tem maior Mar da Galileia? Isso. Muito bem. Olha, a multiplicação dos peixes foi no Mar da Galileia. Então aqui, olha, se tem mais evaporação, os ventos alísios, olha aqui de novo os ventos alísios vão empurrar para a Austrália, fazendo com que no período do El Niño a Austrália tenha muita chuva. Vou repetir, o fenômeno El Niño altera o clima da Austrália. Por isso que eu falo, o fenômeno El Niño é um fenômeno global. Fazer igual um amigo meu de biologia, global, certo? Então prestem atenção aqui. Professor, certo, mas o senhor colocou aqui Brasil. Quais são as consequências do El Niño para o Brasil? O El Niño para o Brasil traz duas consequências interessantes. Primeiro, o El Niño traz chuvas para o sudeste e sul do Brasil. Ou seja, a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles podem até gostar do El Niño, mas cuidado, porque muita chuva em São Paulo e Rio de Janeiro vai gerar o quê? Enchentes, inundações. E já para o Nordeste, o que vai trazer o El Niño para o Nordeste? O El Niño no Nordeste traz o quê? Seca. Então, por isso que quando nós escutamos nos noticiários, a seca no Nordeste, um dos motivos é o fenômeno El Niño. Para finalizar, como eu falei para vocês, o El Niño, referência ao menino Jesus, Laninha de início eles colocaram o nome El Diablo, certo? Porque era justamente o contrário do menino Jesus. Só que eles falaram, tá muito pesado, vamos colocar a secretária dele. Não, calma, não foi isso. Colocaram, acabei de ser cancelado. É brincadeira, viu? Amo Partiu Mulheres. Olha, pessoal, Laninha é o fenômeno do resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Se o El Niño é muito bom para o povo peruano, equatoriano, porque tem a ressurgência, a Laninha, a corrente Humboldt ganha tanta força que faz com que os peixinhos façam o quê? Vão embora. Por isso que no início o nome era o quê? El Diablo, que era negativo. Para o Brasil, quais são as consequências da Laninha para o Brasil? Na Laninha, o Brasil tem chuvas no Nordeste e no Norte. Isso é bom. Então, galera, quando você escutar no rádio, na TV, notícias falando, a Laninha está chegando no Brasil. Se você mora no Nordeste e no Norte, agradeça, porque é chuva. Já para o Sul e Sudeste, a Laninha traz o quê? Secas. Beleza? Show de bola. Semana que vem, na próxima videoaula, eu vou estar com outra roupa, espero. Nós vamos falar sobre tipos climáticos do Brasil. Valeu!